Olá, gente, tudo bom com vocês? Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Teológica. Meu nome é Sônia e aqui neste canal nós vamos tentar cumprir o chamado do Senhor junto com vocês, conforme está escrito lá em Apocalipse 2:2, onde Deus fala que a igreja deve pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos e descobrir se eles são impostores ou não. E no vídeo de hoje, nós vamos avaliar um vídeo que tem circulado e de certa forma até viralizado, no meio gospel, e vamos tentar já desvendar o que tem de verdade ou não e o que está teologicamente correto. É sobre aquela menina Vitória Souza, que ela é pregadora, ela é adolescente, é filha de pastor, então ela tem o microfone ali à disposição, o púlpito à disposição e também as redes sociais. Ela diz que tem uma assessoria que posta para ela, cuida das redes sociais dela. Então ela tem toda uma estrutura que foi fornecido de alguma forma, talvez pelo pai ou pela igreja, para que ela possa estar comunicando a palavra de Deus da maneira com que ela sabe comunicar. Então o que há de uma certa polêmica em volta dela é que, além de ela ser muito novinha, que eu não acho que é tão novinha assim, 17 anos já está numa boa idade de estar pregando o evangelho, mas dentro das igrejas nós sabemos que adolescentes, se não for parente de pastor, tiver alguma outra ligação ali com a liderança, não tem espaço para nada, É mais para ficar na classinha e, dependendo se tiver carinha de criança, ficar debaixo de algum grupo até ficar adulto. Então a gente sabe que os adolescentes não têm muita voz, a não ser que seja dentro do grupo deles. E ela tem tido um alcance maior, porque ela tem uma estrutura maior de apoio para ela. Então essa menina, a Vitória Souza, ela fez um podcast com a Karina Bach. E aí acho que pegaram, como fizeram com a André Valadão, pegaram um trecho, e aí esse trecho que ela falou viralizou, aonde ela dizia que pregar a Bíblia não dá visualização nas redes sociais. E por isso que ela preferia fazer aqueles cortes com a parte dos motivacionais. Mas bem, gente, vamos aqui fazer uma análise que realmente a menina Vitória Souza quis falar com respeito em que pregar a Bíblia não traz visualização dentro das redes sociais. Será que é verdade? Será que vale a pena? Será que ela falou isso mesmo ou não? Sei que ela ficou muito irada, porque depois deste podcast com a Karina Bach, houve um recorte do que ela falou, e depois ela foi se pronunciar para se justificar, bem irada contra quem estava falando lá. Eu não vou colocar tudo aqui, analisar algumas partes do que é mais importante, para a gente saber se realmente está valendo a pena, gente, pregar a Bíblia para viralizar. Ou então vamos colocar os motivacionais como isca para que as pessoas, gostei desse motivacional aí, agora eu quero escutar a pregação inteira. Será que isso realmente dá certo? Isso traz engajamento? Nós estamos nas redes sociais para engajar ou para evangelizar? Ela prega realmente a Bíblia e daí depois ela coloca os motivacionais, que são motivacionais de adolescentes. Eu fiz muito com adolescentes, com jovens, quando eu era diretora de teatro. Então, para mim, isso é quase uma coisa infantil que ela fala. Eu não sei porque se implicam tanto assim com ela nessa parte, que parece mais um coach. Tem ali toques de coach de adolescente. Então, esses negócios assim de motivacional, de quebra-gelo, porque o que ela fala é quebra-gelo, Coisa que a gente faz em reunião para quebrar gelo de adolescente. E tem viralizado porque comunica, digamos, para algumas pessoas que de repente não são crentes e que acabam se identificando naquele motivacional, aquele up na vida da pessoa, porque a gente gosta de ser motivado. Quem não gosta de ser motivado? Quem quer ficar sempre para baixo? Isso é um gancho que, olha, desde os anos 70 é usado, E de livros e tudo mais. Já existe essa questão do pensamento positivo, do motivacional, da cura interior. Um monte de elementos ali que podem ser usados para cativar as pessoas. E só dando mais um gancho em relação a adolescentes pregar, jovens pregar. Muitas vezes tem adolescentes e jovens que só têm a oportunidade se for muito chegado do pastor ou de repente por um evento, alguma coisa. E tem muitas pessoas que leem livros, usam desses recursos e a igreja se aluga, gente. Eu já vi um monte de pessoas assim, de rapazes, que querem estar ali no púlpito para puxar o saco do pastor. Aí eles liam, um livro que ninguém tinha acesso na época. Hoje tem internet, mas eu vivi numa época que não tinha internet. Se você não tinha dinheiro para pagar um livro, a igreja não sabia do que se tratava.
Então a pessoa ia lá, pregava o que estava naquele livro, não dizia que leu daquele livro, sobre quem era o autor, era como se fosse uma revelação daquela pessoa ali. E aí o pastor aplaudia de pé, a igreja aceitava, e daqui a pouco já estão colocando de líder, estão colocando de pastor, e tudo começou lá num negócio que, tipo, eu vou surfar nessa onda, né? Eu vou pegar a glória, né, da revelação que eu li num livro, de um outro autor, de um outro pastor, para levar para a igreja. Aí depois, até a igreja ver e entender, e olha, a gente às vezes nem consegue descobrir, tá até hoje sem descobrir, tá até hoje achando que o fulano lá é grande coisa, e daí Deus tem que ir consertando as coisas durante os anos, coisas terríveis vão acontecendo, e assim, às vezes é tudo por falta de cumprir esse chamado de Apocalipse 2:2, onde nós devemos avaliar o que nós ouvimos, as pessoas que querem aí se levantar para falar. Então vamos ver aqui, depois de uma grande introdução, vamos ver um pouco o que diz essa menina Vitória Souza. A palavra de Deus tem a forma de exortação, arrependimento e tudo mais, mas também tem um consolo. Cristo é consolador, irmão. Cristo também consola. Ou você acha que Cristo só vai querer te bater? Não, não é sobre isso, não. Cristo é alívio para as nossas almas. Quantas pessoas estão cansadas, quantas pessoas já não aguentam mais o que está passando. Então, aqui vamos chegar nesse ponto assim de que existem vários tipos de pregação. Eu creio que é mais dentro da linha do que ela vive, né? A pregação chicote, a pregação que senta a lenha na igreja, mas que ela diz que não existe só esse tipo de pregação, de exortação, arrependimento. Ela classifica dessa forma porque eu creio que a denominação dela prega dessa forma. Mas na verdade existe a pregação expositiva e a pregação que não é expositiva. Para mim só existem os dois, né? Existem outras vertentes. Isso de repente é só da escolha das pessoas que ela costuma ouvir, no ver teológico, né? Mas acho que esse é o único ponto que eu vou concordar com ela, porque eu já assisti todo o vídeo. Essa questão de bater na igreja. Realmente tem muitos pastores no Brasil que estão batendo na igreja de domingo a domingo, chamando de adúltera, de prostituta, de Vale dos Ossos Secos, morna, fria, morta. Todo domingo falando isso. Sabe a impressão que dá? A impressão que dá que existem pastores que estão psicologicamente abalados, talvez por causa da pandemia ou por causa de circunstâncias, e estão doentes na sua alma. Estão agindo com a igreja fosse mulher de bêbado, sabe? Mulher de malandro, que ela tá ali no casamento porque, cuida bem dos meus filhos, né? É um bom pai, mas bate na mulher. Existem muitos pastores no Brasil que estão agindo como se a igreja fosse mulher de malandro. Fica batendo na mulher. Mulher é tudo de ruim. Ela só vai ser boa se ela for submissa àquela liderança, daquela forma que for amiguinho e das suas ofertas e tudo mais, e fazer o que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas quer. Se não, se tiver sua opinião ou se estranhar algumas coisas, não faz mais parte. Então não é uma igreja que ela é aberta a receber todo tipo de pessoa com os seus pensamentos dentro de uma luz bíblica. Não tem aquela espiritualidade que os apóstolos tinham de lidar com judeus, gentios e tentar equilibrar tudo aquilo dali na força do Espírito Santo. Não, é só pedrada em cima da igreja como se ela fosse uma adúltera e uma prostituta. E muitas vezes só usam esses trechos, essas partes da Bíblia. E geralmente eles usam, e alguns até de uma maneira efeminada, tem aquela preferência de falar de Davi. Então eles são o Davi e o restante da igreja é Saul, que persegue eles são os escolhidos, são os ungidos de Deus, e você tem que se submeter porque você é errada. Se você tiver opinião, se você tiver sentindo cheiro de coisa estranha, você percebe um fogo estranho, eles falam que você precisa reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Então se eles errarem alguma coisa, você joga fora, só fica o que tá bom. E não é assim. A Bíblia diz que não é assim. Eu repito, Apocalipse 2:2 é muito claro. E a Bíblia é ampla em relação ao nosso chamado e como nós devemos analisar a Bíblia e o que nós ouvimos. Então, nesse ponto, eu acho correto. Deus é um Deus de consolação. Se vinha um funeral, Deus ressuscita. Faltou vinho num casamento, Deus fez um vinho ainda melhor. Se não pescou nada durante a noite, Deus faz um milagre e enche as redes de peixe. Tudo com ensinamento, com respeito ao reino. Nunca ele fez nada à toa.
né? Sempre para nos consolar e nos ensinar. Nesse ponto, eu acho que ela tá certa, porque eu acho que até o meio que ela vive deve estar bem saturado esse negócio de tratar a igreja como se a igreja fosse mulher de malandro, mulher de bandido. Vamos continuar. Te bater? Não, não é sobre isso, não. Cristo é alívio para as nossas almas. Quantas pessoas estão cansadas, quantas pessoas já não aguentam mais o que está passando. Então, sabe, eu vou continuar ministrando assim. Ai, mas ela não prega a Bíblia, gente. Quem me acompanha, vai lá no YouTube. Você vai ser edificado. Só um pedacinho que tá ali no Instagram, aquilo é só um trecho. Que é aliás, um trecho que dá um... Aliás, por que você não põe também uns trechos que... Justamente para a pessoa ver, olha, aqui eu falei. Vamos parar aqui porque a Karina Bach, ela fala algo muito interessante, né? Ela vai no ponto. Então, por que você não recorta também as partes da pregação bíblica e não só a parte motivacional? Foi super acertada essa tua pergunta e vamos ver a resposta. Por que você não põe também uns trechos que... Justamente para a pessoa ver, olha, aqui eu falei. Eu vou te falar por quê? Porque não dá... Porque na hora que eu posto, cadê os haters? Cadê as pessoas que falam? Some, são omissos. São omissos. Quando vê os frutos, quando verem os resultados, as pessoas não querem saber. Aparece. Sabe o que acontece? Podem perguntar pra minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam Bíblia. Quantas vezes já postou Bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Ninguém quer saber. Os haters somem. As pessoas que falam, o que elas fazem? Omite. Omite, são omissos. Vitória, você vai continuar postando vídeo de motivação no Rios? Vou continuar. Vai continuar do jeito que tá? Vou continuar. Vocês querem respostas? Então eu vou dar respostas pra vocês. Eu não vou parar. Deus me chamou assim e eu sei da minha verdade com Cristo. Eu sei da minha verdade com Cristo. Então tem várias palavras que ela solta que são realmente coisas de coach. Mas ela não prega a Bíblia. Por favor, vai no meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através das ministrações. Ah, mas então posta a palavra, a parte da palavra no Rios. Quem acompanha Rios, TikTok, Kawaii, são plataformas de vídeos curtos. Então não tem como eu colocar 1h30 de palavra lá. Não tem como. E se eu colocar só 1 minuto e meio, ninguém vai entender a Bíblia, porque a Bíblia é revelada. Ela é interpretada. Então, para que uma pessoa entenda a Bíblia, ela precisa de um ensinamento. Então, para você que quer ouvir a Bíblia, por favor, a plataforma do YouTube é a plataforma que a gente publica a palavra. Após uma página chamada Assembleanos de Valor noticiar que Vitória Souza teria dito que pregar a Bíblia não gera visualizações, ela vem a público muito indignada e fala sobre o assunto. Então vamos parar por aqui, né, gente? Depois ela realmente faz esse vídeo indignado. Vocês podem ver lá no Cristão Também Pensa. Foi esse canal, né, que recortou. E ela realmente fala indignada. Agora eu fico pensando assim, uma menina adolescente que fica tão indignada e prega daquela forma, assim, né? Fico pensando até quando a igreja vai aguentar esse tipo de mulher, né, que fala desse jeito. Eu vejo que muitas pregadoras, elas são famosas no Brasil porque elas têm esse jeito de mãe, né, com o dedo em riste. Falando grosso, falando assim como se estivesse com um chinelo havaiano, um chinelo de pau, né, de madeira ali para dar na cabeça de um filho. E as pessoas escutam talvez porque elas têm aquela memória de criança, né, memória de infância, que elas, quando aprontava, a mãe falava naquele tom, naquela raiva. E daí a criança aprendia, digamos, né, porque irou a mãe, então, opa, vou escutar, vou ficar quieta aqui na minha. Gente, a palavra de Deus diz que é na doçura do falar que aumenta o saber. Mas, por algum motivo, a igreja brasileira gosta desse tipo de mulher que fala assim, né? Parece que tomou uma testosterona forte ali e vai falar com um chinelo de madeira para tacar na cabeça das suas crianças. E eu não acho que aumente o saber falar dessa forma. Não é porque eu tenho voz de ursinho carinhoso que eu tô falando isso, não, gente. Mas eu acho que é preciso também ampliar o leque aí de oportunidades para as meninas que falam de uma forma doce, que falam de uma forma mais compassada, com mais amor. Tentem escutar essas pessoas também. Existem outros canais que até têm crescido bastante, com moças e com mulheres muito doces e que falam muitas verdades de uma maneira muito educada para a igreja, né? Porque já que é preciso também ter palavras de consolo, vamos começar no tom da voz, né, gente? Então ela vem falar assim dessa maneira indignada
contra essas pessoas que são esses tais desses haters. Ela cita também, dizendo ali para Karina Bach que ela não vai desistir. Ela fala muito de resultados, acho que só uma hora lá que ela fala sobre fruto. Então muitas das palavras dela, muita questão, vocês vão ver o resultado, são as almas. Tem uma parte aqui do vídeo que se vocês assistirem, vocês vão ver. Tem centenas de pessoas que são convertidas através do meu ministério. Eu trago resultados. Tenho esse dom do evangelismo. Mas que adianta trazer essas almas e depois vai se perder? Como é que essas almas são tratadas? Ela diz que ela não sabe como é que são, mas que ela traz, porque o dom dela é o evangelismo, e essa não é com ela. Nesse ponto está errado, porque Deus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ou mais correto, fazendo discípulos e indo. Dos 5 dons ministeriais, o evangelismo é um, mas os 5 têm que andar juntos. Nós somos evangelistas, mas nós também somos discípulos. Eu, como diretora de teatro, a gente fazia evangelismo, mas com as pessoas que estavam comigo, a gente tentava discipular. Se a gente tinha um contato com as pessoas que se converter viessem para a nossa igreja, a igreja tinha um compromisso também de acolher e de discipular, mas o evangelismo, ele não está separado do discipulado. Existem pessoas, e essas pessoas devem ser valorizadas. Eu já estive em igreja que não valorizava em nada pessoas que são evangelistas, que trazem realmente mais pessoas, às vezes por essas pessoas ainda serem maturas ou não serem pessoas próximas do pastor, mas que têm o dom de trazer. Essas pessoas, elas precisam ser valorizadas, as pessoas sabem puxar a rede. Então dá discipulado para elas, investe, vê como é que é o dom dela, tenta aprender, mas não afasta. E já tive em igreja que afastava esse tipo de pessoa, perdia. Ou a pessoa perdia o dom, ou a pessoa estava no mundo, ou ia para outra igreja, né? Se útil em outra igreja. É um grande desperdício quando a liderança não está atenta a pessoas com o dom do evangelismo e não ensinam a discipular. Nosso chamado é fazendo discípulos indo. Então nós temos que ir fazendo discípulos e indo em todo mundo para pregar o evangelho. Então tá faltando profundidade na Bíblia ali para ela. Não estou exigindo que uma pessoa jovem de 17 anos tenha a profundidade que eu tenho na Bíblia, mas eu não sou filha de pastor. Tudo que eu sei sozinha, sem uma família, sem uma base, também até sem uma igreja que investisse, que quisesse que eu fosse me aprofundar na Bíblia, mas sim pela vontade de Deus, pelas portas que Ele abriu para mim. Nós devemos nos aprofundar dessa forma. Não ter só uma assessoria para postar recortes no YouTube, recortes nas redes sociais, mas ter uma assessoria para dar uma profundidade bíblica para pessoas tão jovens quanto ela. E para finalizar o vídeo, para finalizar essa análise, pregar a Bíblia não traz engajamento. O que traz engajamento é mais você fazer uns recortes de motivacionais. Ela vem dizer que não foi bem isso que ela quis dizer, que colocaram palavras na boca dela, que distorceram as coisas, mas a gente acabou de ouvir. Quando ela coloca trechos de pregação e não os trechos motivacionais, não tem engajamento, que os haters ficam quando ela posta a parte dos motivacionais, aí tem engajamento. Então é sinal que o público-alvo dela são os haters, porque ela está dando mais prioridade para vídeos que tem haters. É isso que dá a entender, tanto na entrevista com a Karina Bach, tanto na explicação dela. Ela reforça que ela estava falando sobre os haters. Quando coloca vídeos de pregação não tem engajamento, mas vídeos motivacionais tem engajamento por causa dos haters. E aí o que ela vai fazer? Ela vai continuar colocando vídeos motivacionais. Ela diz que essa é a isca para que as pessoas depois escutem o evangelho. É uma opinião dela, Dentro da concepção dela, ela acha que a palavra de Deus não é atraente. Aí qual que é o seu público? Você está ganhando dinheiro? Porque isso ganha muito dinheiro, da internet postar esse tipo de coisa. Você está ganhando dinheiro por causa dos haters. Então você vai postar vídeos porque você tem mais engajamento de haters quando você posta motivacional do que quando você posta vídeos de palavras curtas. Ela vem dizer assim, mas são vídeos de 1 minuto, são vídeos curtos que nem vale a pena colocar ali a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela precisa ser revelada e precisa ser estudada. Então eu fecho dizendo que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, mesmo que seja um versículo. Eu não me canso de dizer, eu moro entre a China e a Coreia do Norte.
Na China, hoje está mais aberto, né? Graças a Deus. Eu tenho certeza que a igreja chinesa lá é forte e são milhares, mas mesmo que estejam assim muitas vezes ocultas. Mas existiu uma época que na China a Bíblia era contrabandeada, às vezes ela era separada assim ou recortada para as pessoas memorizarem só um versículo. Quando tinham sorte, tinha uma Bíblia e todas iam lendo para memorizar a Bíblia, porque um dia elas iam ter que se desfazer delas. E às vezes as pessoas evangelizavam e falavam daquele versículo. É preciso estudo? É preciso revelação? Sim. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Nem que seja apenas um versículo. A gente deve escrever, a gente deve falar. Ela vai voltar não com resultados, mas vai voltar com frutos. E frutos que permanecem para a vida eterna. Pois do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?